né? Na aula passada a gente falou sobre permissionamento, né? Permissões. Bom, então hoje o que a gente vai trabalhar, tá? A gente vai trabalhar com gerenciamento de pacotes, beleza? E o que é um pacote para gente no Linux, né? Um pacote é qualquer porção de software, tá? Qualquer pedacinho de software que desempenha então uma função em um sistema ainda maior, né? Então, tipo assim, uma biblioteca é um pacote, fonte, né? Então a gente tem as fontes da Microsoft que a gente consegue instalar no Linux, a gente instala, né, através de um pacotinho também, os módulos, né, que a gente comumente chama de drivers, tá? Então cada cada porção dessa de software, né, patch do kernel, o próprio kernel, tudo isso a gente gerencia, a gente chama isso como pacote, tá? E aí a gente tem basicamente duas maneiras de manipular pacote, tá? Uma maneira que a gente chama de baseado em repositório, que eu vou explicar isso mais para frente, e o que também pode ser considerado um standalone, né? Ele faz isso sozinho, independente de repositório, você dá o pacote para esse gerenciador e ele faz o que tem que ser feito com esse pacote, beleza? Então, dito isso, a gente já vai começar com um gerenciador de pacote aqui, que é o Debian Package, né, ou DPKG. Acredito que alguns aí já conheçam o DPKG, né? Ele aí vem por padrão no sistema Debian e seus derivados, tá certo? E aí a gente vai conhecer já um pouquinho dele aqui, que ele basicamente gerencia tudo enquanto é pacote .deb, tá? E, e ele também é acionado através de outros repositórios de pacote que a gente vai ver mais para frente também, beleza? Eu fui no site aqui então do Atom, beleza? E fiz o download dele aqui, ó. Tá? É um arquivo de cento e poucos megas, né? 130 megas, mas foi o que me veio na mente aqui agora para baixar. E aí a gente vai fazer a instalação dele aqui. E aí o que eu falei, né? Primeira opção, né, que a gente vai aprender aqui é o menos I para a gente fazer a instalação desse pacote. E eu acredito, tá, que deve dar algum erro no DPKG. E aí vai ser interessante que a gente já vai entrar num outro comando para resolver esse tipo de erro, beleza? Então vamos lá. Sudo dpkg-i, né, e o nome do pacote que é o Atom. Então feito isso, a gente digita a nossa senha. E aí ele vai rodar isso aqui para a gente. E vamos ver o que vai acontecer. Então, como eu falei, né? Ele tentou aqui e realmente deu um erro, né? Eu esperava que desse algum erro desse tipo. Mas aí é importante a gente ter esse erro para a gente entender como que ele funciona, né? Então, basicamente, ele abriu o pacote, né? O ponto .deb lá e verificou que existia alguma dependência, né? E aí ele trouxe esse erro para a gente, tá? Então, olha lá, o Atom, né? Depende do Git, né? Que é um pacote que a gente não tem no nosso sistema, tá certo? E aí esse pacote ele fica aqui então desconfigurado, então toda vez que o nosso DPKG for rodar, ele vai apresentar esse erro aqui para a gente, beleza? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar um pulo aqui para o próximo slide para a gente saber como contornar esse erro, né? Como resolver esse erro, tá? E aí a gente entra num outro cara que é o Advanced Package Tool, né? Ou o APT para os mais íntimos. Acredito que também a galera conheça aí, porque é um dos principais gerenciadores de pacote, né? Esse sim baseado em repositório. Então, para quem não conhece o apt, a gente tem o apt-get, né, o aptitude e o apt. Resumindo, fazem a mesma coisa. Um tem algum recurso adicional, o outro tem um recurso de menos, enfim. Mas no final das contas fazem todos a mesma coisa, tá? E aí eu vou voltar aqui para a nossa VM e o que a gente vai fazer? Ele vai resolver essa dependência que o DPKG trouxe para nós, tá? Então seria aqui um sudo apt install
"-f". Esse "-f" seria do quê? Seria de Fix Broken Package, tá? Então, tipo, corrija todos os pacotes quebrados, que foi basicamente o que aconteceu, né? Durante a instalação, deu algum erro de dependência, o pacote ficou ali quebrado, né? Impossibilitado de ser instalado, então o apt ele vem para resolver isso aí, tá? E aí a gente não passa nenhum nome de pacote aqui, porque ele vai fazer uma varredura no sistema, ver o que está com problema e vai tentar corrigir, beleza? Então ele vai pegar essa lista de pacotes que ele tem, tá? E vai ver se é possível corrigir esse problema. Então vamos lá. E aí ele trouxe para a gente aqui, ó, que o seguinte pacote adicional será instalado, né? O nosso Git aqui, e ele sugere alguns outros pacotes aqui também relacionados ao Git, tá certo? Aqui ele traz para a gente uma outra informação, né? Que são pacotes que já foram instalados no nosso sistema, mas não são necessários. Isso aí normalmente acontece quando esse pacote era dependência de algum outro software, né? E aí esse software ou ele foi desinstalado ou foi atualizado e mudaram as dependências, alguma coisa assim. E aí o próprio apt sugere a remoção desses arquivos, beleza? E aí eu vou mostrar também como que os remove. Então aqui a gente dá um sim, né? Para instalar o Git. E aí aguarda, né? Ele vai buscar esse pacote lá no servidor remoto, né, no repositório remoto. Uma vez baixado, então ele começa a fazer a instalação desse pacote para a gente, tá? E aí, repara o seguinte, depois que ele baixa, né, e faz a instalação, ele já aciona aqui o dpkg, né, para desempacotar esse pacote e fazer a configuração e, por fim, faz a configuração do Atom de novo. Então, se a gente vier aqui agora no menu e aqui em desenvolvimento, o Atom já está aqui para a gente, tá? Deixa eu ver se ele é pesado aqui para abrir, para a gente já ver se ele funciona aqui. Então, vamos ver aqui. O wget seria algo parecido? Não, o wget, ele simplesmente vai na internet e pega qualquer coisa, tá? Qualquer arquivo que tiver na internet, você pega ele via HTTP, né? Você dá um wget, você vai lá e faz um download. Digamos que esse seria um cliente HTTP, tá? Eu acho que seria uma boa definição falar isso aí, beleza? Então, beleza, galera. Nosso Atom aqui, então, tá pronto para funcionar, beleza? Não vou entrar nos méritos aqui de funcionamento, de codificação, nem nada aqui, mas é só para a gente ter o nosso primeiro pacote instalado aqui, beleza? Bom, então, beleza, galera. E aí, a gente fez, então, a resolução de uma dependência com o apt, né? Mas e se a gente quiser instalar, então, um pacote com o próprio apt? Simples demais. Sudo apt. Antes disso, o que a gente precisa de fazer? Como eu falei, o apt ele trabalha com repositórios, né? Então, como é que funciona isso? Ele tem um arquivo nele, certo? Que tem descrito quais as versões do software disponibilizados lá pelo servidor remoto, tá? E quando o servidor remoto ele é atualizado, a nossa máquina ela não é atualizada. Então, antes da gente instalar alguma coisa, a gente precisa sincronizar o nosso repositório local com o repositório remoto, tá? Então, como é que a gente faz isso? Sudo apt update. E aí, ele vai passar em todos os servidores que ele tem definido no sistema, vai bater lá URL por URL e vai sincronizar essas listas, tá? Essas informações, tá certo? Então, aqui ele está baixando esses dados e a partir disso, então, ele vai mostrar para a gente aqui
que está tudo ok, e aí sim a gente pode fazer a instalação de algum pacote, beleza? Então ele está lendo então, a nossa lista de pacote, constrói a árvore então de dependência, e ele já fala para a gente aqui que tem 2 pacotes que podem ser atualizados, tá? Mas a gente não vai fazer a atualização desses pacotes agora, eu vou mostrar logo em seguida. Bom, enquanto isso, galera, qual que seria o próximo passo aqui? A gente vai fazer a instalação de um outro editor de texto, tá? Que aí seria o Vim, beleza? Que eu tinha começado na aula passada, falado sobre o Nano, e dessa vez a gente vai falar aqui, instalar o Vim, e no final da aula a gente fala mais um pouco sobre ele, tá certo? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Sudo apt install Vim, tá? E aí ele já vai trazer para a gente o que precisa ser feito, né? Então ele fala que o pacote que vai ser instalado e os pacotes sugeridos logo em seguida, tá certo? E aí o que a gente faz? Dá um sim aqui e ele aceita. Então beleza, então aqui a gente instalou o Vim, tá? Então se eu der o Vim teste aqui, deixa eu ver se tem aqui, não, Vim teste, a gente já tem um editor de texto aqui, tá? Então, eu não vou mexer com ele agora. O que eu vou mostrar aqui agora também, tá? Como que funciona o apt, tá, galera? Tem no sistema operacional um diretório chamado /etc, cd /etc /apt. Aqui dentro tem as configurações relacionadas, tá? Tudo a questões de repositórios, tá? Então, basicamente o apt confd são arquivos de configuração do próprio apt, né? De como ele vai funcionar, quais scripts que rodam lá dentro, enfim. Aqui no Alt é relacionado a algum repositório privado, precisa de autenticação, tá? Aqui, esse diretório, né, de preference aqui, ele é uma questão assim, pessoal, caso você tenha alguma preferência de configuração para adicionar ali dentro. O sus.list e o sus.list.d são os mais importantes, porque são aqui que ficam definidos os servidores de repositório que o nosso sistema vai, tá? Então, deixa eu dar um cat aqui no sus.list, por exemplo, e aqui ele já vai trazer alguma coisa. Então, veja bem, por padrão, tá? Todo sistema operacional ele vem com um repositório como o próprio CD, tá? De instalação, ou seja, coisa antiga. No Linux Mint, tá? Existe uma particularidade que esse arquivo, né, o source.list, ele não é preenchido com os novos repositórios, tá? Diferente do Ubuntu e do próprio Debian, beleza? Mas se a gente pegar e dar um ls dentro de sourcelist.d, a gente vai ver que já tem alguns arquivos lá, tá? Então aqui, ó, os repositórios de pacote oficial, né? E aí sim é referente ao próprio Ubuntu, né? E o próprio Linux Mint, tá? Então vamos dar um cat aqui dentro dele e a gente já percebe aqui, ó, que tem um repositório de dentro, né, do Linux Mint, tá? E os repositórios aqui do Ubuntu, tá certo? Com a sua respectiva versão aqui, né? E aí tem toda uma estrutura aqui que eu vou deixar para vocês depois, como é que funciona cada campo desse aqui na frente, tá certo? Mas isso é só para entender como é que funciona. Uma outra coisa interessante também é que o sistema, depois que ele faz o download de um pacote, ele mantém esse pacote dentro do próprio sistema operacional, tá? E onde é que fica isso? Fica lá em cd/var /cache /apt
Deixa eu ver se é isso mesmo. E Archives. Deixa eu ver aqui se eu tenho acesso. CD Archive. E ele fica aqui dentro. No meu caso, não fica porque eu não instalei nada depois, não fiz nenhuma atualização grande e antes dessa aula eu fiz a limpeza desse cache também, tá? Mas vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro desse partial aqui. Tá. Não tá aqui. Mas beleza. Só para mostrar onde que ele fica mesmo, tá? Aí, o que tem de interessante aqui também? Eu falei que para atualizar a lista, né, de repositório, a gente utiliza o comando apt update, né? Diferentemente, para a gente instalar alguma atualização, a gente usa o apt upgrade, tá? Que aí ele vai trazer uma lista do que tem que ser atualizado para a gente. Então, veja bem, sudo apt upgrade. E aí sim ele mostra aqui para a gente, né, o que tem que ser atualizado. Então veja, ele trouxe só um pacote para a gente, dois na verdade. Esse aqui é uma biblioteca e esse aqui é um algoritmo de compactação, tá? E aí ambos só pesam isso aqui, ó, 139K. Mas é o que eu falei, tá? Eles, igual aqui nesse caso aqui, né, é uma biblioteca apenas, né? E ele considera como um pacote, tá vendo? Então, isso já justifica aquilo que eu falei, né? Qualquer porção de software, tá certo? Então, aqui eu vou dar um S para ele fazer o download e instalar, e aí a gente já fica com o nosso sistema atualizadinho. Beleza? E aí, lembra que eu tinha falado que para a gente remover um pacote que ele não é mais utilizado, né? Igual o apt falou aqui para a gente novamente. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, ó. Né? Para a gente remover um pacote que não são mais necessários. Então, o que a gente faz? Mais uma opção do apt, né? Que é o auto remove. E aí sim ele vai pegar e vai fazer a remoção desses pacotes para a gente. Beleza? Ó, serão removidos, tá? Então a gente limpa eles. Dá a opção aqui para ele remover. E ele vai remover do nosso sistema operacional. E aí, voltando ao dpkg, o que a gente vai fazer agora? A gente vai remover o Atom, né? A gente instalou ele aqui. Então a gente faz aqui sudo dpkg -r Atom. Vamos ver se vai aqui, Atom. Nem precisa ser o nome do pacote, né? Porque a gente tem já instalado no sistema, né? A gente tem um code complete e ele vai pegar qualquer pacote no sistema que começa ali então com AT, né? ATO, enfim. E aí a gente remove esse cara aqui também. E tá livre então o nosso sistema dele, tá? E aí aqui a gente não tem mais o Atom instalado. Beleza? Tanto que até sumiu aqui a nossa abinha aqui de desenvolvimento, tá? Bom, e aí a gente entra num outro camarada aqui, que aí ele já, esses gerenciadores de pacote, eles são consideravelmente novos, né? São coisas recentes, tá? E eu tô falando de quem? Eu tô falando, deixa eu mudar para cá. Eu tô falando do Snap, tá? O Snap, a ideia dele é ser um gerenciador de pacote universal, tá? O que seria universal? Que ele funcione em qualquer sistema Linux, tá?
Então, ao invés de a gente ter um pacote de um formato para um sistema, um pacote de outro formato para outro sistema, né? Não, ele cria um único pacote e disponibiliza isso para os demais sistemas, tá? E aí, qual que é a ideia dele? Né? Ele também é baseado em repositório, então a gente vai fazer a instalação dele aqui e fazer a adição de algum pacote dele. Só que, basicamente, quando você faz o download de algum pacote dele, ele baixa não só ali o core da aplicação, mas ele baixa todas as bibliotecas, tudo que é necessário para ele funcionar. Tá? E isso foge, né, o gerenciamento de pacote padrão, os pacotes padrão do sistema operacional. Por quê? Porque o sistema operacional ele tem suas bibliotecas compartilhadas. Né? Então, você viu ali que a gente tem o Atom, por exemplo, ele dependia do Git, né? Então, se a gente não tivesse o Git instalado, o Atom não funcionaria, tá? Se a gente fosse instalar o Atom via Snap, por exemplo, quando a gente fizesse o download, ele faria junto, né? Ele já teria dentro desse pacote o seu próprio Git, mesmo que se a gente tivesse o Git instalado no nosso sistema operacional. Então, ele enjaularia ali essa aplicação com tudo que ela precisa ali dentro, tá? Qual que é a desvantagem disso? Ocupa um baita espaço de armazenamento, beleza? Enquanto uma aplicação comum aí, pesaria, sei lá, uns 50 MB, o Snap e alguns outros pacotes que a gente vai ver aqui para frente pode ocupar aí 100, 200, 300 megas aí, dependendo do pacote, tá? E aí, esse enjaulamento, né, essa jaula de aplicação, a gente chama de sandbox, tá? Uma caixa de areia. E aí, qualquer lambança que a aplicação possa ter, ela está cercada ali por essa caixa de areia. Beleza? Então, se eu não me engano, o Linux Mint, ele não vem com o Snap instalado, tá? Deixa eu ver aqui se a gente tem ele. Não tem, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar esse cara aqui através do nosso querido apt, tá? Então, é o Snap, acho que é isso mesmo, Snap, isso. E aí ele vai fazer aqui a instalação pra gente. Pacotinho pequenininho. E enquanto ele faz a instalação, eu já deixei aqui pra gente alguns comandos, né, algumas ações aqui, instalar, remover, né, atualizar os snaps já instalados, procurar por algum snap no repositório, né, e eu deixei aqui uma URL, essa URL ela é clicável, tá, para quem tiver já com o slide aí, e aí a gente vai lá para o Snapcraft, tá, que seria um repositório que a gente consegue ver esses pacotes lá, tá, então deixa eu sumir com o slide aqui. Ah, tá. Por padrão, acho que o Linux Mint ele não aceita Snap. Quer ver, ó? Vamos ver o negócio aqui, ó. Barra MNT. Opa, aqui é MNT. Barra etc. apt reference.d. Aqui, ó. Ele não aceita Snap, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Remover esse cara aqui. Barra etc. Barra apt preference no snap. E agora sim, eu acho que a gente vai conseguir fazer a instalação. Snapd. Perfeito. E aí, galera, enquanto ele está terminando de instalar aqui, o que eu vou fazer? Eu quero ir lá no Snapcraft. E aí, aqui sim, né, a gente tem alguns pacotes, né? E aí a gente vai ver todos os snaps aqui. O Snap, na verdade, é o nome do pacote que ele dá, né?
E aí tem um monte de recurso aqui, né? Eu cliquei num aqui sem querer, deixa eu ver. Não. Tem que achar um aqui bem pequeno. Aqui, ó, tem o Atom aqui, ó, também. Bom, vamos ver aqui o Sublime, já que a gente está nessa de instalar editor de texto. Vamos ver aqui. Ele traz para a gente aqui, tá vendo? Qual é o comando para fazer a instalação, tá? Então, o que a gente faz? Copia esse cara, né? Vem no terminal e dispara. Vamos ver como é que ele vai trabalhar isso. E aí pronto, ele começa a fazer o download desse cara aí pra gente. Então, basicamente, o que ele faz? Ele tem um arquivo nele, tá? Que busca, né, esses dados lá nesse Snapcraft, tá? Então, provavelmente deve ser o repositório padrão do Snap, né? E aí ele vai lá, tem uma lista ali da versão do software também, né? E aí ele vai no site e faz esse download, tá? Porque aqui também ele não passa nenhuma configuração da versão, né? Então ele deve já ter nele ali a última versão instalada. A última versão que foi deployada, né? Que foi colocada lá no, no nosso servidor remoto. Beleza? Então vamos aguardar ele aqui. E aí, olha só, é aquilo que eu falei, tá vendo? Ele vai baixando outras coisas, tá? Ele vai criando algumas coisas aqui e vai fazendo o download disso aqui ao longo do tempo, tá? Eu acho ele um pouco transparente, né? Ele fica só em uma linha aqui, seria interessante ele ir pulando linha após linha aqui, trazendo mais informações pra gente. Mas vamos aguardar ele aqui, tá? Ah, beleza, feito. Snapcraft baixado. Deixa eu só ver um negócio que eu acho que é em barra, que fica o diretório dele. Aqui, ó, barra snap. cd barra snap. E aqui ele cria os diretórios dele, ó, que eu falei, tá? Que é a versão atual. Então, o que eu falei, olha lá, ele tem seu próprio etc, né? Suas próprias bibliotecas, tá certo? Essa que seria o tal do sandbox lá que eu falei, tá? Então vamos ver aqui se ele apareceu. Será que isso aqui abre? Opa, abriu. Certo, galera? Bom, beleza. E aí, feito isso então, né, a gente utilizou aqui o Snap. Eu vou trazer para vocês aqui um outro cara que tem mais ou menos a mesma ideia, mas é um conceito diferente, tá? Que é o AppImage. Como é que funciona o AppImage? Enquanto o Snapd, né, quando ele faz o download, ele baixa ali tudo o que ele precisa para rodar ali dentro daquele mundinho dele ali, o AppImage simplesmente é um X-tudo, tá? Ele é um arquivo único e dentro dele tem tudo que a gente precisa, só que ele é um arquivo binário, tá? Então você imagina o seguinte, você desenvolveu lá uma aplicação, certo? E no final dela você gerou um exe e entregou para alguém, tá? O AppImage seria basicamente isso. Só que não necessariamente ele vai armazenar as coisas no seu disco e tal. Ele funciona tipo aquela ideia de programa portável, né, que a gente tem no Windows, os portable lá. Então,
o AppMage é a mesma coisa. Então, o que a gente faz? A gente baixa esse cara, né? E aí tem os hub dele, né? AppMage GitHub, AppMage Hub. E aí lá também tem uma lista de pacotes disponíveis para a gente baixar. E aí basta a gente simplesmente dar a permissão de execução e executar esse cara, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos num desses hubs. Eu cheguei a baixar um para a gente aqui, porque ontem a minha internet estava muito ruim. Só que hoje ela tá melhor, tá bem de saúde. E aí acredito que não vai precisar, a gente consegue fazer o download desse cara, tá? Então, eu vou lá só para a gente ver, mas eu já até baixei ele aqui, que seria aqui então o https app, tá até aqui, GitHub. E aí aqui a gente tem por categoria, né? O que a gente quer. E aqui a gente vem em All, a gente tem todas as opções de software para a gente. Eu, particularmente, eu achei essa ideia legal, tá? Só que o fato, no caso do AppMage, o fato da gente não saber o que está ali dentro daquele aplicativo, daquele arquivo, é um pouco confiar demais nos outros, né? E a ideia do software livre é justamente você ter a liberdade de ver tudo que tem, né, dentro de um software, enfim. Então, eu não uso não só por causa disso, mas por conta também do espaço em disco, tá? E aí aqui a gente já tem, né, uma série de aplicativos aqui, tá? Cada um na sua categoria aqui, né, o seu licenciamento, beleza? Só para a gente ter ciência aqui de como é que funciona. E tem também o... cadê? https appimage que é o hub, tudo junto, .com. E aí é um outro site com também pacotes, né, para a gente pegar e baixar. Beleza? E aí, feito isso, a gente volta aqui então para o terminal. E aqui eu tenho então o nosso AppMage, tá? Então ele é um camaradinho 64 bits. E aí, se a gente tentar ver o que tem nele, ele não vai mostrar basicamente nada, né? Então tá aí, um binário por dentro, tá certo? Todo caractere ilegível. Então, galera, veja bem, a gente tem aqui então, né, o CPU-X, tá? E se a gente der um ls-l nele, cadê CPU-X? A gente vê que é só, né, questão de leitura e escrita, tá? Então, o que a gente precisa? chmod, igual a gente já viu, né? Mais X e o CPU X. E aí, depois, para executar esse cara, basta a gente rodar ele aqui direto, né, com ponto barra CPU X, e aí ele vai abrir aqui pra gente, tá certo? Ele é tipo aquele CPU-Z, né, que a gente tem no Windows. Então, ele traz aqui algumas informações, né, de placa-mãe, memória, enfim, tá? E aí, galera, a gente tem mais um cara, deixa eu voltar para cá, que ele é o Flatpak. Alguém conhece o Flatpak? O Flatpak ele está mais na mesma pegada do Snap, tá? Ele trabalha também com repositórios, ele tem um hub dele lá também, que a gente pode baixar os arquivos por lá, tá? Mas dá para a gente tentar buscar alguma coisa pelo próprio terminal também. O Flatpak, se eu não me engano,
ele já vem por default no nosso sistema, tá? E aí a gente vai tentar fazer a instalação de alguma coisa aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é dar um Flatpak update. Cadê o update? Então não tem nada para fazer por aqui, tá tudo tranquilo. Deixa eu dar um sudo aqui na frente. Então beleza, nada mesmo a ser feito. E aí a gente dá um search. E algum pacote VNC. Vamos ver o que ele traz para a gente. Ah lá, então ele tem, ele trouxe para a gente dois clientes de acesso remoto, né? O Remina, que eu já conhecia, e esse Negstamon aqui, que eu não conhecia. Então, o que a gente vai fazer aqui? Tentar instalar o Remina, tá? Então, Flatpak install, né? E o Remina. Vamos ver se assim ele funciona. E aí ele vai buscar alguma coisa, né? E aí ele já mostrou aqui pra gente que achou um Remina, um servidor remoto. Qual que é o servidor? FlatHub. Ele permite também trabalhar com múltiplos servidores remotos, tá? E aí a gente dá um Flatpak Remote ADD e aí a gente coloca o endereço de um outro repositório qualquer. E aí a gente dá um yes, e aí ele vai sair adicionando, então, suas referências no nosso sistema, tá? Então ele sempre baixa aqui uns runtimes, ele vai fazer o download desses caras aqui, na verdade, né? E aí ele vai baixar runtime por runtime aqui, tá certo? E aí basicamente aquela ideia, né? Ele vai colocar todo mundo aí enjaulado num local também, né? Seria todas essas dependências dele. Então aqui, por exemplo, tem o FFmpeg que ele precisa, né? A questão aqui de idioma, né? Aí ele faz a instalação de todo mundo e deixa isso aí pronto para a gente utilizar, tá? Vamos só ver se diferente do Snap, se ele faz a instalação faz a vinculação, né, do ícone dessa aplicação no nosso sistema operacional, né? Coisa que o Snap não fez. Beleza? E beleza, instalação concluída. Então vamos ver aqui se ele vai trazer então o Remina para a gente. Aí, tá aqui. Ó. O Remina, para quem não conhece, é um cliente remoto, né? Ele utiliza VNC e RDP, tá? Mas beleza, isso aqui foi só para ver como que funciona. Tranquilo, minha gente? E aí, galera, deixa eu voltar aqui então para o nosso slide, porque a gente vai conhecer um outro tipo de pacote, tá? Que é os pacotes que a gente chama de tarbal, né? O que seria um tarbal? Tarbal, ele é simplesmente um conjunto de pacotes, né? Um conjunto de arquivos, e aí entra biblioteca, entra arquivos de configuração, tá? Eles são aglutinados, né? Eles são juntados em um arquivo com extensão .tar, tá? Por isso o tarbal. E normalmente eles são depois compactados utilizando ali o gzip ou o bzip2, tá? Que são compactadores aí já nativos do sistema operacional, beleza? Só que antes da gente manipular esse tipo de pacote, é importante a gente saber como que manipula um arquivo .tar, .targz, .tar bz2, targz, enfim, tá? A gente precisa saber como é que a gente manipula esses caras aí, tá? Então, para isso, a gente tem um comando chamado tar, tá? E aí ele tem, como é que ele funciona? Tar, opções e o arquivo .tar. Então, o que eu preciso aqui de passar para vocês, tá? Essas opções
que seriam o X, né, que é de extração, de extrair, o C, que seria para juntar um monte de arquivo e adicionar num ponto tar, tá? O Z é quando esse arquivo, além de estar aglutinado com o tar, ele ainda está compactado com o gzip, tá? E o J é a mesma coisa, só que para o bzip2, tá certo? O V, ele exibe o que está sendo compactado, o que está sendo compactado não, o que está sendo aglutinado ou desaglutinado na tela, tá certo? E o F, necessariamente, ele tem que estar no final dessas opções, ou seja, a próxima coisa que tem depois do F é o nosso arquivo .targz ou .tar, tá certo? Com isso, o que eu vou fazer? Eu estou propondo aqui então para vocês um exercício para a gente fazer junto, tá? Porque agora um arquivo, um pacote do tipo tarbal nada mais é que um pacote que a gente vai compilar ele na mão. Então ele vem com as suas regrinhas, com os seus arquivos para a gente poder fazer os scripts ali, né? Rodar o configure dele para montar um ambiente pré-compilar, fazer a compilação e depois a instalação dele em nosso sistema operacional. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é ir no site do editor Joe, né? Esse editor ele é bem pequenininho e permite que o tempo de compilação seja menor, seja curtinho, tá? Mas normalmente a compilação de um pacote, né, de um kernel, por exemplo, ele pode demorar aí em torno de 5 horas, tá? Já compilei kernel aí que demorou uma madrugada, por exemplo, tá? Então, assim, por isso que a gente sempre usa esse tipo de arquivo aqui, pode ser que vocês até achem um outro exemplo que utiliza o Joey também na internet, porque ele é bem pequenininho, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai no site do Joe, tá? Deixa eu colocar aqui a VM e esconder o slide. Bom, então a gente está no site do Joe aqui, e aí o que a gente vai fazer? Download Joe 4.6, o source, né? Que seria ali o código-fonte. Beleza? Feito isso, ele já deve levar aqui para o SourceForge e aí a gente vai e faz um download aqui. Ele vai começar automático para a gente. Beleza? Então está aqui, pequenininho, ó, e ele vem compactado como gzip, tá? Apesar de falar aqui que o arquivo é gzip, observa que ele está aglutinado, né? Então ele é um tar gz, beleza? Então vamos salvar ele. E aí ele já está aqui baixado para a gente. Tá? Então qual que seria o nosso próximo passo aqui? A gente já baixou o Joe, né? E agora seria a questão de descompactar esse cara, né? Então, seguindo aquela lógica que eu passei no slide, como é que a gente faz a descompactação? Comando tar menos o x de extract, né? O z que está sendo referente ao gz, né? Um gzip. O v para a gente visualizar o que está sendo extraído e o f precedendo, então, o arquivo Joey. Beleza? E aí a gente executa e ele mostra aqui para a gente tudo que foi extraído. Tá? Então, se a gente der um ls aqui, ele descompactou isso para um diretório. A gente entra nesse diretório e vê o que tem aqui dentro. Então, esses camaradas que estão em verde, eles são scripts, tá certo? Só que todo arquivo que vem para a gente fazer a compilação, ele vem com dois arquivos importantes, que são o README
e o install, tá? O README, se a gente for dar uma olhada nele aqui, cadê? README. Ele vai trazer uma visão geral do que é o software, né? O seu licenciamento, a versão, os autores, né? Quais são as funcionalidades que ele tem, né? Enfim. Já o install, ele já é um cara mais instrutivo, né? Ele fala qual o procedimento para a gente fazer a sua instalação, beleza? Então ele já vem aqui com alguns modos aqui de execução, né, do ponto barra configure aqui, certo? E já vem aqui os outros dois comandos aqui embaixo, tá? Mas isso aqui é que ele está falando, ó, instalação típica, né? Seria desse jeito aqui que se seria compilado e instalado, cara, tá? Aqui a instalação para OS X, por exemplo, beleza? E aqui teria aqui outras maneiras de fazer a instalação, tá certo? Aqui instalando no Windows, por exemplo, tá? E aí a gente tem aqui outros modos de fazer a instalação desse software, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer sempre é rodar um cara chamado configure, tá? Que nada mais é que um script de configuração do ambiente para saber se ele está apto a compilar, né, esse nosso pacote. Então, o que a gente faz? Vamos dar uma conhecida no configure. Configure. E aí, ele é um script, tá vendo? Na aula de JavaScript eu vou mostrar o que significa esse camarada aqui, mas inicialmente com essa linha a gente já entende que ele é um script shell e aqui ele faz um monte de verificação, né? Tem uns if else aqui, né? Uns case, tá? E vai rodando um monte de teste aqui para baixo, tá? Não vou entrar em méritos do que é isso aqui, mas é só para entender que é um script programável, né? Ele vai executar alguma coisa aqui, vai verificar algumas questões aqui no nosso sistema operacional para saber se a gente consegue fazer a instalação do Joey sem problema ou não, tá? O que a gente vai fazer? Executar esse cara. Ponto barra configure. E aí ele vai rodar esse cara e já vai dar um erro para a gente, que seria o quê? Não tem nenhum compilador C aceitável em path. Lembrando que path, né, é aquela nossa variável de ambiente que se encontram todos os executáveis que a gente chama ele direto daqui do terminal, tá? E aí observa o seguinte, ó, ele vai fazendo a checagem aqui, né? E ele já mostra para a gente que algumas coisas como no aqui, tá? Então o que a gente percebe aqui? O GCC. O que é o GCC? O GCC ele simplesmente é um compilador de código C, tá? E o que a gente faz? Instala esse cara. Então, sudo apt install gcc. Então, ele vai fazer aqui a instalação e o que ele julga aqui que é interessante, né? Os pacotes sugeridos aqui, ó. E aí ele faz a instalação aqui para a gente. E aí a gente roda o configure novamente para ver se ele vai ter mais algum problema para fazer a compilação do Joe. Então perceba que a gente já passou daquela etapa, né? Vamos ver se ele vai dar algum problema aqui.
Bom, galera, então o nosso script aqui, né, do configure rodou, terminou, tá? Não deu mais erro pra gente. E se a gente der um ls aqui de novo, a gente vai perceber que ele criou um novo cara aqui, que é esse makefile, tá? O que que esse makefile tem? Ele tem as instruções de como compilar o Joy, tá? Então, aqui basicamente ele tem aqui umas instruções de como fazer essa compilação, tá? E aí agora a gente vai partir justamente para essa etapa. Quando a gente executar o comando make, nada mais é que ele vai procurar nesse diretório um arquivo chamado makefile e vai executar as funções que tem lá dentro, tá? Então vamos rodar esse cara, make. Nesse momento, o que a gente vai estar fazendo é a compilação de um arquivo, de um programa, tá? Então, rodando o make, ele vai estar compilando aqui essa aplicação, certo? Então, perceba que até o momento eu não usei sudo, tá? Porque se algum desses arquivos, né, o makefile ou o configure, tiver alguma instrução maliciosa ali, a gente não consegue atingir o sistema como um todo, né? Até porque o nosso usuário não tem acesso privilegiado à nota, tá? Ele é só um usuário comum, beleza? Caso a gente executasse ele como sudo, aí poderia sim abrir uma vulnerabilidade aí no nosso sistema e causar algum dano aí para a gente, tá? E aí ele vai compilando aqui, né? Então, assim, é uma aplicação pequena, mas tanto a configuração, né, o script de configuração, quanto a compilação, elas já são assim relativamente demorados, né? Assim, demorado do ponto de vista da gente ficar, né, esperando, não é simplesmente um net ou um dpkg alguma coisa ou um apt alguma coisa, tá? Ele vai processando ali cada arquivo, cada linha de instrução, ele vai manipulando isso aí no sistema operacional, beleza? E vamos aguardar. Então, beleza. Saiu aqui, fez todas as configurações sem problema, não deu nada de erro, certo? E agora sim, agora a gente roda o comando como um sudo, porque a gente vai fazer sim a instalação dele no nosso sistema, tá? Então, deixa eu voltar aqui, dar um ls aqui, tá tudo certo. Beleza. Então, vamos lá. Sudo make install. Agora, o que que ele faz? Ele vai procurar um arquivo chamado install e executar tudo que tem lá dentro, tá? E aí a gente roda ele aqui, aparentemente tudo certo. Deixa eu ver se deu algum erro aqui para cima. Tudo certo, então a gente deve conseguir rodar esse cara. Opa, peraí. E o Joe tá aqui para nós. Tá aí. Esse é o nosso querido editor Joe. Certo? Bom, aí galera, para finalizar, eu queria mostrar duas coisas aqui para vocês. Eu até coloquei como conteúdo extra aqui, porque está relacionado a pacote, tá? Mas não necessariamente ele é um gerenciador de pacote. Que seria o quê? Seria o comando alien. O alien, ele é um cara que ele converte, né? Ele tenta pelo menos converter o pacote de um formato para outro formato. Ah, mas como assim? Do mesmo jeito que a gente tem um ponto .deb, né, para as distribuições baseadas
no Debian, a gente tem o RPM, por exemplo, para distribuições baseadas no Fedora, né, no Red Hat, CentOS, né? O PKG para sistemas operacionais Solaris, FreeBSD, os BSD da vida. Então a gente consegue tentar fazer uma conversão de um desses formatos para outros, tá? Então aqui eu trouxe uma lista das opções, tá? De como que faz a conversão de um para o outro. E aí o que eu vou tentar fazer aqui, né? Não garanto disso funcionar. É converter um RPM da vida para um ponto .dev, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no site do Atom e baixar aquele RPM que tinha lá, tá? E tentar fazer o download dele aqui. Tentar fazer a conversão dele aqui, na verdade. Pode ser que dê algum erro. Cadê? Baixar o RPM aqui. Ó, só arquivo grande. E aí a gente tenta fazer essa conversão aqui. Deixa eu ver um outro cara aqui, que é menor. Vamos tentar aqui, sei lá, o Ndesk. Ndesk. Enquanto isso, deixa eu mostrar uma curiosidade para vocês aqui, que é o quê? Que é o conteúdo de um pacote.deb, né? Alguém perguntou aí, né, como é que verificaria, né, as questões de dependência e tal. O que eu queria mostrar aqui? Cadê? Download. O atom.deb. Queria extrair ele aqui. Vamos ver se eu consigo. Aqui, ó. E aí a gente consegue entender como que funciona um pacote.deb, tá? Por dentro. Então vamos ver esse cara aqui. O que ele tem de interessante, ou se ele simplesmente é um binário. Então aqui ele só traz a versão, né, de alguma coisa. Não vou entrar nos méritos. Vamos extrair esse cara aqui também. E esse control aqui, aí sim, ele já traz algumas informações relevantes, tá? Ele faz o controle principalmente da versão. Então perceba, quando o pacote dá problema, né, igual ele falou lá, que não conseguiu instalar, né, pelo dpkg, porque a dependência dele era o Git, ele tem esse campo aqui que informa para ele, tá? E aí existem essas outras dependências aqui para baixo, né, apesar dele ter mostrado aqui para gente, tá? E aí quais são os pacotes recomendados, né? São esses aqui também, tá? Sugeridos, o tipo do pacote, tá? É desenvolvimento, tá? A arquitetura dele é para AMD 64, né? 64 GB. Quem mantém esse pacote? Tá aqui o e-mail do cara, né? Da empresa lá, atom.github. E aí uma descrição do que é esse pacote, tá? E aí, quando ele é instalado no sistema, o que acontece com ele? Para onde que vão os dados, né? Então, tipo assim, a gente sabe que tem um dado que fica lá em algum lugar da variável path, né? Que a gente consegue chamar ele direto pelo terminal. Provavelmente ele deve ter, não sei, uma página de manual, as configurações de personalização, alguma coisa desse tipo. E para onde que vai isso, tá? Isso tudo fica dentro desse data aqui, tá? Então perceba que o primeiro diretório que tem lá dentro, que já foi extraído, foi o SR aqui, né? E lá dentro já tem o bin com o binário do Atom, tá certo? Aqui em Share já tem as configurações, né? Então a parte de documentação, os ícones, tá?
Aqui seria aquele atalhozinho que vai para a área de trabalho, tá? Então, tudo tem um porquê, beleza? Por que as coisas vão para os seus devidos lugares, tá? Por conta disso aqui. Então, ó, bibliotecas, tá certo? Tá tudo aqui quando a gente instala. Beleza? Isso aqui é só para a gente entender como é que funciona um pacote Debian por dentro, tá? E aí o pacote Debian, seja ele baixado pelo apt, tá? Ou baixado pela internet, dado um dpkg-i nele, tá certo? Então, deixa eu ver aqui se já terminou. Terminou, beleza. Vamos baixar aqui, beleza. CD downloads. Ok, cadê o Ndesk? Tá aqui. Então, para a gente fazer essa conversão, né, seria... Deixa eu ver se a gente tem o Alien instalado. Não tem. Vamos instalar ele aqui. Sudo apt install Alien. E aí, bora aceitar isso aqui. Considera esse cara aqui a cereja do bolo, tá? Tomara que a gente consiga... tomara que ele converta o pacote 100%. Mas como eu falei, tá, gente? Tá até aqui no slide. Nem sempre, tá, a conversão sai bem sucedida. Então, a gente só utiliza isso aqui. Vamos supor que você está procurando um pacote que você não conseguiu achar de jeito nenhum. Talvez seja uma versão antiga e tal, e você só achou para Red Hat. E aí você tem que configurar para o seu ponto .deb lá, por exemplo. E aí sim, aí vale a pena tentar, tá? Só para ilustrar isso aí, porque para a galera não ficar usando a torta direito, tá? Então vamos lá. Alien. Alien. -D, certo? O nosso Ndesk. E aí agora eu não sei se eu passo alguém. Eu acho que é só isso aqui. Tem que ser como root. Beleza. Ó, e aí já dá um monte de warning aqui pra gente. Vamos ver se ele vai conseguir converter. Tomara. Beleza. E aí ele gerou aqui pra gente, então, o .deb. Certo? O que a gente vai tentar fazer? Instalar esse cara. Vamos torcer aqui para dar certo e não quebrar o sistema de ninguém, tá? Sudo dpkg -i ndesk. Ó, instalou. Vamos ver se ele vai abrir aqui pra gente. Tá. Mas enfim, ele instalou. E aí na hora de executar, né, ele tem alguns problemas dele aqui. Não sei se eu vou conseguir resolver isso aqui. Mas legal, o importante é que ele converteu e instalou isso aqui pra gente. Bom, enfim, a ideia era essa, tá? Era converter um pacote, fazer a instalação. A instalação funcionou, a instalação até que funcionou, beleza. A gente conseguiu instalar o pacote, só que aí na hora da execução, né? Essa execução não foi do jeito que a gente queria, beleza? Mas só para entender, então, que existe, né? Esse cara, né? Existe esse comando, né? O alien, e ele pode salvar a nossa vida aí em algum momento, tá? Tranquilo, galera? Belezinha? Bom, galera, então é isso. Obrigado por assistir esse vídeo, assistir mais essa aula. Espero que esse vídeo, essa aula tenha atribuído ao seu conhecimento. E nós nos vemos, então, numa próxima aula. Beleza? Valeu!